Olá, amigos! Este vídeo conterá informação importante e útil para a reflexão, principalmente para pessoas com uma mundividência científica ou filosófica. Para aqueles que rejeitam uma visão religiosa do mundo para si próprios. Normalmente, todos à volta chamam a estas pessoas não crentes, pessoas não religiosas, ateus ou agnósticos. Numa palavra, aqueles cujos direitos e sentimentos também precisam de proteção, assim como os sentimentos dos crentes, das pessoas religiosas. Mesmo em estados formalmente seculares, as pessoas estão sempre muito preocupadas com os direitos de alguns, mas os direitos e sentimentos das pessoas não religiosas de alguma forma não são tidos em conta, ninguém os defende ou protege. Os sentimentos dos materialistas, pessoas com uma visão científica e filosófica do mundo de alguma forma não incomodam ninguém. Tipo, lidem com os vossos próprios problemas. Mas estas pessoas estão sob constante pressão na sociedade, tanto externa como interna. Certamente já ouviram esta frase: a vida é mais fácil para os crentes. Em qualquer situação difícil, um crente volta-se para Deus, sabe sempre que a vida não termina depois da morte e a eternidade espera-o. Há sempre esperança para um futuro risonho pela frente. No decurso da evolução, a psique do Homo sapiens está estruturada de tal forma que é conveniente para os humanos explicar alguns processos complexos e desconhecidos com fenômenos simples e realizar rituais simples. E, de facto, tenho de concordar com isto, é 100 vezes mais difícil para um descrente, é como se tivesse de confiar apenas na sua própria força, não há nada em que confiar. Este vídeo pretende precisamente ajudar um pouco estas pessoas, para tornar a sua vida já difícil mais fácil. Deixe-me esclarecer desde já, isenção de responsabilidade, que o autor deste vídeo não toma partido por ninguém, não assume uma posição pessoal e não tem a intenção de ofender os sentimentos de ninguém, incluindo os sentimentos das pessoas religiosas. E o raciocínio é construído exclusivamente numa posição neutra, baseada na lógica, no bom senso e numa compreensão científica do mundo, uma compreensão dos princípios da psicologia humana. Deus é a verdade, muitos concordam com esta opinião, tanto os que se consideram crentes como os que se dizem ateus. As diferenças residem apenas nas formas de conhecer essa verdade. A posição de um crente é tão improvável como a posição de um descrente. Muitos cientistas, pessoas sábias, sentem-se mais confortáveis em ser pessoas religiosas, considerando-se parte desse grupo. Embora na prática, a combinação de visões religiosas, filosóficas e científicas do mundo não só seja possível, como milhões de pessoas vivam dessa forma agora. E não aceitam a mitologia religiosa para si. Muitos aceitam a religião formalmente, não sinceramente. Esta aceitação formal de um mito religioso ajuda-os a harmonizar e a amar o seu trabalho diário, a esgotar-se menos no trabalho, a manter alguma ligação espiritual com as pessoas com quem precisam de comunicar. Assim, isto até ajuda na sua profissão e na vida pública e pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar completamente o ateísmo por si próprias devido à falta deste apoio, à capacidade insuficiente de encontrar respostas filosóficas para as muitas questões que a própria vida nos coloca. E este vídeo foi criado especificamente para essas pessoas. Depois, a maioria das religiões está construída de tal forma que, para simplificar, uma pessoa deve observar certos mandamentos, comportar-se de tal forma que, após a morte, receberá alguma posição privilegiada sobre aqueles que violarem esses mandamentos. De uma forma ou de outra, até as pessoas religiosas cometem grandes ou pequenas transgressões durante a sua vida, pecam pouco a pouco e, claro, nem elas têm confiança de que após a morte chegarão a um paraíso condicional para onde gostariam de ir. A exceção são os fanáticos religiosos, que começam a observar tudo de forma tão rigorosa que o seu comportamento se destaca imediatamente de todos os outros. Os fanáticos religiosos extremamente perigosos, extremistas, podem mesmo suicidar-se, matar-se a si próprios e aos que os rodeiam, na plena confiança de que desta forma garantirão a sua entrada no céu e vários bônus agradáveis. É difícil entrar na cabeça destas pessoas, mas exteriormente tudo é apresentado de tal forma que não tem realmente medo de morrer. Mas as pessoas normais, claro, não querem fugir para o outro mundo, tanto os crentes como os não crentes.
Qualquer pessoa mentalmente saudável gostaria de viver em paz e, se possível, adiar este acontecimento duvidoso para o mais tarde possível. Acreditem, eu sei do que falo, porque já tive de tratar muitas vezes doentes, representantes do clero, representantes de diferentes religiões, confissões. E todos eles, como um só, se preocupam com a sua saúde física tanto como todos os outros. Ninguém tem pressa para o outro mundo. As pessoas religiosas tranquilizam-se, sim, não estou a seguir algo muito corretamente, mas são ninharias, Deus é misericordioso e perdoar-me-á pequenos desvios. Bem, cada religião inventa mecanismos muito convenientes para uma espécie de purificação, arrependimento, perdão dos pecados. Desde a venda de indulgências nos tempos antigos, até vários sacramentos, procedimentos de arrependimento. No caso de tal arrependimento sincero, até o último assassino pode ser perdoado. Por outras palavras, teoricamente, é possível cometer pecados e crimes durante toda a vida, e depois arrepender-se sinceramente e tornar-se instantaneamente justo. Alguns membros do clero tornam-se religiosos após algum momento decisivo das suas vidas, por vezes até ligados ao crime. Mas e os ateus? Para eles, não só tais mecanismos não foram inventados, como a vida após a morte não existe. Para estas pessoas, proponho a seguinte construção filosófica. Depois, há a vida humana, um certo período de tempo, que é geralmente indicado por números numa lápide, e há outro espaço, uma não-vida condicional. Algum espaço que nos é desconhecido. Um ateu não sabe o que é caos, completa inexistência, nada ou alguma coisa. Só não é vida, chamemos assim a este espaço temporário. Nas línguas da maioria dos povos do mundo existe um ditado que, de forma simplificada, soa mais ou menos assim: nunca ninguém regressou do outro mundo. Concordo, isto é bastante lógico e razoável. Isto reflete a experiência da observação científica da humanidade, realidade objetiva. Mas o que é o outro mundo no entendimento das pessoas? Um ateu entende frequentemente o outro mundo como essa mesma não-vida, esse mesmo espaço que se situa no eixo do tempo para além do segmento condicional da nossa vida. Que factos indiscutíveis temos? Que cada um de nós nasceu pelo menos uma vez, ou seja, a data e o ano do nosso nascimento num período de tempo é o ponto em que passamos da não-existência, da não-vida para a vida. A partir de duas células sexuais com um conjunto haploide de cromossomas, o espermatozoide e o óvulo dos nossos pais, formou-se uma célula zigoto, já com um conjunto diploide de cromossomas. Esta célula zigoto, através de divisões posteriores, transforma-se numa blástula, mórula ou, para simplificar, num embrião, um feto no útero e, depois do nascimento, no nosso corpo. Em algumas religiões, o início da vida é o facto do nascimento, noutras, o momento da concepção. Tudo isto é completamente sem importância. O principal é que temos um facto indiscutível, já passamos por esse caminho uma vez, da não existência, da não vida condicional para a vida. Na verdade, os gâmetas, as células sexuais dos homens e das mulheres, são também células vivas. Isto significa que nós, uma parte da nossa vida, fomos formados ainda mais cedo a partir de células precursoras. Os pobres alunos, aqueles que ignoraram a biologia na escola, claro, não sabem ou já se esqueceram dos mecanismos de formação dos espermatozoides e dos óvulos nos testículos e nos ovários, respectivamente. Existem ovogônias, ovócitos de primeira e segunda ordens. Os ovócitos primários numa rapariga recém-nascida param na fase I da meiose, e este processo termina com a maturação dos ovócitos na altura da puberdade. Nos rapazes, o processo de formação de espermatozoides é contínuo e continua durante toda a puberdade do homem. Assim, nas células sexuais das nossas mães e dos nossos pais, partículas do nosso material genético, partículas vivas de nós, surgiram no momento do nascimento das nossas mães e dos nossos pais, e as suas células, por sua vez, no momento do nascimento dos nossos avós. E assim sucessivamente ao longo da árvore genealógica até aos nossos antepassados mais distantes. E respondendo às questões: quando é que surgimos? Quando começou a nossa vida? Se partirmos de uma compreensão científica do mundo, então a resposta correta, por mais surpreendente que possa parecer, deveria soar assim:
a nossa vida foi eterna e interminável. Percebendo o facto de sermos representantes vivos dos nossos antepassados distantes, compreendendo as cadeias evolutivas, chegamos inevitavelmente à conclusão inevitável e lógica sobre a eternidade da nossa vida. Portanto, um ateu não tem nada com que se preocupar ou com que se preocupar, a nossa vida é eterna e interminável. Os céticos dirão, bem, uma célula viva não somos nós, não é a nossa vida. Mas se considerarmos a vida apenas a partir do momento das sensações conscientes, por outro lado, chegaremos inevitavelmente a conclusões semelhantes. É errado considerar a nossa vida apenas no momento em que nos lembramos e nos sentimos. Por exemplo, hoje não nos lembramos do primeiro ano da nossa vida, quando nós, bebés, estávamos vivos, mas não se lembra disso. Nem sequer se lembra de quão profundamente dormiu ontem. Mas isso não significa que a ausência de consciência naquele momento excluía a sua vida. Simplesmente dormias, e se não sonhavas, então parecia que esse tempo durava apenas alguns minutos antes de adormecer e alguns minutos antes de acordar. Nascemos pelo menos uma vez, viemos a este mundo, ou seja, já temos um facto real, do outro mundo podes vir a este pelo menos uma vez. E todos nós, em diferentes momentos, certamente o fizemos com sucesso. Acho que nunca ouvi uma afirmação tão infundada, só vivemos uma vez. As pessoas que dizem isso têm, por alguma razão, a certeza de que depois da morte desaparecemos sem deixar rastro, nos transformamos em nada, em vazio. Ugh! Que assustador! E, de facto, é difícil viver com tal entendimento, com tais visões. Mas se compreendermos a essência da estrutura física e biológica do mundo, se compreendermos que nada pode ir a lado nenhum, então chegaremos a descobertas surpreendentes. Mesmo ao nível de um modelo cíclico primitivo da vida, compreendemos que a morte de um organismo pluricelular não significa o desaparecimento completo da matéria. Após a morte, chegamos formalmente exatamente ao mesmo ponto de onde partimos, ou seja, ao nível das formas de vida simples, organismos unicelulares, micro-organismos, bactérias, moléculas e assim por diante. E se incluirmos alguns argumentos e raciocínios filosóficos, então chegaremos exatamente ao mesmo ponto de onde partimos. Assim, temos um segundo facto indiscutível: estamos a ir exatamente para onde estávamos antes, para a não existência, para um espaço convencionalmente chamado de não-vida. Os nossos átomos e eletrões irão certamente dispersar-se para outros organismos vivos. Por alguma razão, muitos ateus acreditam que a vida é apenas vida humana, que outros animais, plantas, fungos, micro-organismos, vírus, tudo isto não é vida. Bem, estou a dizer-vos, pobres alunos e desleixados que saltaram biologia na escola. São formas de vida como todas as outras. Houve organismos vivos, pessoas e animais que viveram antes de nós. Viverão depois de nós. E hoje, neste momento, ao mesmo tempo que nós, há pelo menos 7 mil milhões de pessoas a viver no planeta Terra e um grande número de outros seres vivos. Assim, se o processo de transição de uma forma de vida para outra se repete inúmeras vezes com uma regularidade e ciclicidade invejáveis, então este processo é também infinito e repetível para nós pessoalmente. Perguntas: por quê? E eu pergunto em resposta: por que não? Que processos na natureza ocorrem uma vez e nunca se repetem? Se o sol se põe hoje a oeste, certamente nascerá a leste amanhã. A noite segue-se o dia, o verão segue-se ao outono e depois ao inverno. Há muitos exemplos de ciclos biológicos, desde o processo de divisão celular até aos ciclos menstruais femininos. Assim, tanto os ciclos climáticos como os ciclos biológicos do nosso planeta estão estruturados de tal forma que se repetem inevitavelmente com uma determinada periodicidade. Isto não é budismo, nem hinduísmo, nem transmigração de almas, nem transição de consciência. Esta é uma ciência comum, uma visão científica do mundo, apoiada por alguns toques de uma visão filosófica do mundo. Trata-se apenas de preservar a vida infinita e ter medo, preocupar-se que um dia desapareça, deixar de viver, em qualquer caso a partir destas posições, é absolutamente infundado. A única questão é a forma desta vida em si. No início, eu e tu éramos todos unicelulares, depois, no decurso da evolução,
começamos a transformar-nos em criaturas multicelulares. Aliás, qualquer biólogo confirmará que a embriogênese repete a filogenia e, num certo sentido, repete a evolução humana. Os nossos antepassados distantes transformaram-se em peixes antigos, depois os peixes saíram para a terra e tornaram-se alguns animais antigos, dinossauros e outros. E, claro, não nos lembramos de todas estas nossas vidas anteriores, tal como não nos lembramos de nós, já disse, durante o sono, durante os períodos de inibição do nosso sistema nervoso. Concordo, às vezes acordamos e não compreendemos, ou dormimos 10 horas, ou apenas 2 minutos. O tempo voou até nós. É mais ou menos a mesma analogia com a sensação de estar fora da vida, nestes intervalos condicionais de tempo entre diferentes formas de vida. Seja esse tempo de alguns minutos ou de várias dezenas de milhões de anos, para nós, no fundo, não há qualquer diferença. Ainda nos sentimos apenas quando estamos conscientes. Perguntas-me, então o que devemos fazer, ateus? Eu respondo, faço o mesmo que todas as outras pessoas. Para que a nossa vida interminável seja preservada na forma que necessitamos, é necessário observar as mesmas medidas, regras, mandamentos, se preferir, não destrua sua própria espécie, não destrua todos os seres vivos à sua volta, não inicie guerras, não minta e viva em paz com os outros membros da sociedade. É realmente isso que cada um de nós é capaz de fazer aqui e agora. Por outras palavras, podemos tirar uma conclusão filosófica simples: se quer a vida eterna para si e continuar a viver da mesma forma que tanto gosta hoje, então semeie cereais, dê à luz e crie filhos, netos, aproveite a vida. Nos nossos filhos, vamos definitivamente preservar-nos, preservar o nosso material genético e, portanto, a nós próprios. Não cobice o que não é nosso, não roube, não se mate uns aos outros, não ameace com armas nucleares. Não ameace com nenhuma arma, seja sábio e misericordioso. Humanidade, bondade, filantropia, compaixão, é disso que todos nós precisamos como ar. E não apenas pessoas religiosas, mas também ateus e agnósticos, numa palavra, todas as pessoas adequadas, moradores responsáveis do nosso grande e belo planeta. Pensadores religiosos ao longo de 1000 anos de história há muito que perceberam e formularam tudo o que foi dito neste vídeo, apenas de uma forma simplificada para melhor compreensão. Sob diferentes formas, diferentes mitos e histórias. As culturas, as formas são diferentes, as divindades e os cultos são diferentes, os atributos são diferentes, mas a essência continua a ser a mesma: comporta-te como um ser humano, ama o próximo, não mates, não roubes, e assim por diante. Além disso, observarei que o conhecimento científico do homem e da vida ainda não atingiu a sua perfeição. Talvez existam algumas cordas subtis, incluindo as morais, que ainda são desconhecidas pela ciência moderna, que regulam subtilmente os processos da vida, da reprodução, da divisão celular e assim por diante. Com base nos padrões morais do comportamento humano, o comportamento biológico e material também pode mudar. Todos estes mecanismos, do ponto de vista do nível moderno de desenvolvimento da ciência, são ainda desconhecidos, pelo que não me vou comprometer a afirmar nada 100%, mas também não excluirei a existência de tais mecanismos. Tudo é possível. Portanto, amigos, a vida é eterna e interminável, e facto indiscutível. Quer queiramos quer não, teremos ainda de viver para sempre, não há absolutamente nenhuma necessidade de correr para o outro mundo. Ainda ninguém nos perguntou, e ninguém nos perguntará mais. Obrigado pela atenção e até breve.